Olá, meus pensadores, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao Aprendi a Pensar. Hoje a gente vai mergulhar em um debate que, infelizmente, se tornou necessário, né? Um debate sobre racismo, sobre a dor de quem sofre, sobre de quem sofre e sobre as tentativas, né? Que muitas vezes são sutis de descredibilizar essa dor. Recentemente, a gente acompanhou uma situação onde a experiência de racismo de uma colega de plataforma, que é a Kátia, foi colocada em xeque por um outro criador de conteúdo. E, como sempre, quando a pauta racial é atacada, eu preciso me posicionar, né, por N motivos, e também porque Kátia é uma amiga pessoal. Então, assim, esse vídeo não é sobre, gente, atacar pessoas, mas é sobre desmascarar alguns argumentos que são falaciosos, que servem para perpetuar, inclusive, o racismo. É sobre reafirmar que o racismo existe, né, que é estrutural, e que a experiência da vítima, ela não pode ser invalidada por quem está de fora, tá bom? Então, hoje a gente vai aqui dar uma aula, né, sobre o que realmente é racismo e como ele se manifesta, mesmo onde alguns insistem em não ver. Então a gente vai direto ao ponto. A discussão central girou em torno de um comentário. Comentário esse que dizia: continue vivendo sua vida feliz com essa pele branca e limpa. O criador de conteúdo em questão argumentou que isso seria um elogio simples, sem intenção de ofensa, e que a Kátia teria feito uma interpretação forçada, né? Forçada. Ele chegou a usar a si mesmo, né? Dizendo que ele era um homem negro, como exemplo. Dizendo que se elogiasse sua pele negra linda e limpa, não seria racismo. Pessoal, aqui reside uma das maiores falácias quando se discute racismo, tá? A ideia de que o racismo depende da intenção do agressor. O racismo, gente, em sua essência estrutural, não se manifesta apenas em atos explícitos de ódio, tá? Ele está enraizado em nossa sociedade, em nossos padrões, em nossa linguagem, e se reproduz mesmo em comentários que se pretendem elogios, né? Quando alguém elogia uma pele branca e limpa, essa pessoa está consciente ou inconscientemente reforçando um padrão de beleza e pureza associado à branquitude. Historicamente, a pele branca foi e ainda é o padrão de beleza, de higiene, de limpeza em uma sociedade racista. A pele negra, por outro lado, foi associada à sujeira, à impureza, ao trabalho forçado, à feiura. Esse é o colorismo em ação, um sistema de hierarquização, né, social que privilegia tons de pele mais claros e desvaloriza os mais escuros, mesmo dentro da própria comunidade negra, o que eu acho um absurdo, por sinal. Então, gente, quando um comentário associa branca a limpa, ele não é um elogio inocente, ele é um reforço de uma estrutura racista que historicamente inferiorizou e ainda inferioriza a pele negra. Elogiar uma pele negra, linda e limpa não tem o mesmo peso, porque não existe uma estrutura histórica de opressão que associe a pele negra à sujeira. Pelo contrário, é uma tentativa de subverter um padrão imposto de afirmar a beleza negra em um mundo que a nega. Tá, pessoal? Então, assim, o racismo não é apenas diminuir, excluir, inferiorizar, desumanizar de forma explícita. Ele também é a manutenção de um sistema que privilegia uma raça em detrimento de outras. E isso se manifesta em elogios que reforçam a branquitude como o ideal. O criador de conteúdo insistiu que a autora do comentário se desculpou, afirmou que não teve intenção preconceituosa e que, portanto, a acusação de racismo deveria ser retirada. Ele argumenta que insistir na acusação passa a ser escolha, não interpretação, e que se a intenção foi esclarecida e não havia comparação nem a inferiorização, a acusação começa a perder base, tá? Meus pensadores, essa é a essência do gaslighting racial. É uma tática de manipulação que tenta fazer a vítima duvidar da sua própria percepção e experiência de racismo. É como dizer a alguém que foi agredido que não foi nada demais. Ele não teve a intenção de machucar. A intenção do agressor não apaga a dor, o trauma ou o impacto dessa agressão. No contexto do racismo, a intenção é irrelevante para a validade da experiência da vítima. O que importa é o impacto.
Então, se uma fala, mesmo que bem intencionada, na cabeça de quem a profere, reproduz um estereótipo racista, reforça uma estrutura de opressão ou causa dor a uma pessoa negra, então essa fala, ela é racista. Quem decide se a fala é racista não é quem a proferiu, nem quem a analisa de fora com uma suposta razão, mas sim quem a sofreu, tá, pessoal? É a Kátia quem sente o peso da história de desvalorização da pele negra. É ela quem vive em uma sociedade que constantemente a lembra de que sua pele não é o padrão. E quando um comentário, mesmo que elogioso, né, reforça essa estrutura, ela tem todo o direito de nomear isso como racismo, gente. Não é interpretação forçada, não é emoção sobrepondo razão. É a vivência de uma pessoa negra em um mundo racista. Entendeu? O fato de a autora do comentário ter se desculpado e dito que não teve intenção é um gesto humilde, sim. Mas isso não anula o caráter racista da frase em si, nem a dor que ela causou. O pedido de desculpas é importante para a relação interpessoal, mas não reescreve a história da linguagem e das estruturas de poder. Tá? O criador de conteúdo também, gente, ele argumentou que acusar sem base enfraquece a própria causa. E que se tudo vira racismo, né, o racismo verdadeiro perde a força. Ele chega a usar sua própria identidade como pessoa negra para validar o seu ponto, dizendo: eu, como pessoa negra, não posso banalizar essa palavra. Não posso chamar de racismo. Algo que não demonstra inferiorização, comparação ou desumanização, né? Então, meus pensadores, essa é uma das estratégias mais perversas de quem tenta deslegitimar a luta antirracista. Usar a própria identidade racial para silenciar outras vozes negras. Quando um homem negro usa sua plataforma para dizer a uma mulher negra que a experiência dela de racismo não é válida, ele está prestando um desserviço imenso à comunidade. Ele está usando sua posição para reforçar o status para dizer que o racismo só é racismo quando ele, em sua coerência e maturidade, decide que é. Gente, isso é loucura. Quando eu vi isso, eu fiquei assim, sabe? Quem banaliza a luta contra o racismo, gente, não é a vítima que denuncia, mas sim quem tenta redefinir o racismo para se adequar à sua própria conveniência. Quem tenta impor uma leitura, né, que ignora a história e a estrutura. O racismo, gente, é real, é estrutural, é cruel, é histórico, e ele se manifesta de diversas formas, inclusive nas sutilezas da linguagem e nos elogios que reforçam padrões opressores. Transformar a denúncia, né, de racismo em uma narrativa ou conflito pessoal é uma tática, gente, para desviar o foco do problema real. É uma forma de dizer, não é sobre racismo, é sobre a sua emoção descontrolada. E isso é perigoso, porque descredibiliza as vítimas e as impede de lutar por justiça. No fim de tudo, né, o criador de conteúdo fala sobre coerência, credibilidade e maturidade. Ele sugere que quem distorce perde credibilidade, enquanto quem mantém equilíbrio e razão ganha força. Mas, meus pensadores, o que é coerência e credibilidade na luta antirracista? Coerência é reconhecer, pessoal, que o racismo não é um fenômeno isolado, mas um sistema, né? Credibilidade é ouvir as vítimas, é validar suas experiências, é lutar para desmantelar as estruturas que permitem que o racismo continue existindo. Maturidade não é silenciar do outro em nome de uma suposta razão, né? Ao meu entender, né, é ter a humildade de aprender, de desconstruir, de se colocar no lugar de quem sofre. O maior perigo, gente, não é o comentário em si, sabe? Mas o que acontece quando alguém com uma plataforma e voz decide transformá-lo em uma ferramenta para invalidar a experiência de racismo de outra pessoa. Isso não é equilíbrio, é cumplicidade com a estrutura racista. A nossa luta, gente, a nossa luta contra o preconceito exige critério, discernimento e, acima de tudo, respeito pela vivência das vítimas. Não podemos permitir que a intenção, né, de quem oprime seja mais importante do que o impacto em quem é oprimido. A Kátia sentiu racismo e a dor dela é real e válida, tá?
Então, deixem aí os seus comentários aqui embaixo, o que vocês pensam sobre essa tentativa de descredibilizar o racismo, né? Como é que a gente pode, pessoal, fortalecer a luta antirracista, né, contra essas falácias, principalmente aqui na plataforma? Vamos conversar, vamos aprender juntos? O Aprendi a Pensar, pessoal, é um espaço para isso, tá bom? Então, obrigado por estarem aqui, meus queridos pensadores. Um grande abraço, ó, e até a próxima, tá? Tchau, tchau.